Porque Meowth sabe falar e os outros Pokémons não. Meowth, da equipe Rocket, é um dos personagens mais icônicos do universo Pokémon. Seu jeito sarcástico, sua lealdade à equipe Rocket e, acima de tudo, sua habilidade de falar a língua humana o destacam entre todos os Pokémons. Mas por que ele sabe falar enquanto a maioria dos outros Pokémons não consegue? Vamos mergulhar nessa história para entender a singularidade de Meowth e o que isso nos revela sobre o mundo Pokémon. Para entender por que Meowth é diferente, precisamos olhar para seu passado. Foi abandonado ainda filhote e cresceu sozinho em situações adversas. Ele vagava faminto pelas ruas, sem acesso a comida ou companhia. Certo dia, ele assistiu a um filme, ambientado em Hollywood, onde os personagens desfrutavam de luxos como sorvete e frango frito. Inspirado, Meowth decidiu buscar uma vida melhor. Ao chegar em Hollywood, Meowth conheceu Madonia, uma Meowth fêmea que vivia com uma dona rica. Apaixonado, ele tentou conquistá-la, mas foi rejeitado. Madonia o desprezou por ser apenas um Pokémon de rua. Determinado a ganhar seu coração, Meowth resolveu aprender a andar como um humano e falar a língua deles, acreditando que isso o tornaria digno de seu amor. Aprender a falar e andar como um humano foi um desafio monumental. Meowth dedicou-se com um nível de disciplina e perseverança raramente visto em Pokémons. Ele observou humanos, imitava seus movimentos e fazia esforços constantes para reproduzir sons humanos. Foi um processo doloroso, mas Meowth nunca desistiu. Por fim, ele conseguiu tanto andar sobre duas patas quanto falar a língua humana. Contudo, quando ele mostrou suas novas habilidades a Madonia, ela não só continuou a rejeitá-lo, mas também o chamou de estranho, por ter se distanciado de suas raízes como Pokémon. Essa rejeição final marcou profundamente Meowth. Com o coração partido, ele acabou se juntando à equipe Rocket, onde encontrou um lugar para pertencer, mesmo que fosse no lado vilão. Por que outros Pokémons não falam? A maioria dos Pokémons não fala a língua humana por uma combinação de fatores biológicos e culturais. Vamos explorar algumas razões, limitações biológicas. Cada espécie de Pokémon tem sua própria fisiologia e muitas não possuem o aparelho vocal necessário para reproduzir sons humanos. Alguns Pokémons, como Chatot, conseguem imitar vozes humanas devido à sua biologia específica, mas isso é mais uma imitação do que uma compreensão real da linguagem. Forma de comunicação própria. Pokémons possuem suas próprias formas de comunicação, que podem incluir sons, expressões corporais e até mesmo telepatia, em alguns casos, como Alakazam e Mewtwo. Eles não precisam aprender a falar a língua humana porque já se comunicam eficazmente entre si. Falta de necessidade. A maioria dos Pokémons vive em harmonia com os humanos, mesmo sem falar. Eles seguem comandos, expressam emoções e desenvolvem laços com seus treinadores sem nunca precisar aprender a linguagem humana. Dedicação extrema de Meowth. Meowth é um caso único porque ele escolheu aprender a falar e andar como um humano por um motivo emocional profundo. Ele foi movido pelo desejo de ser aceito e amado, algo que exigiu dedicação e superação de suas limitações naturais. A maioria dos Pokémons não tem essa motivação. Fatos curiosos sobre Pokémons que falam. Embora Meowth seja o mais famoso, ele não é o único Pokémon que demonstra capacidade de comunicação humana. Aqui estão alguns exemplos. Mewtwo usa telepatia para se comunicar diretamente com humanos e Pokémons. Lucario, em algumas mídias, ele também é mostrado se comunicando via telepatia. Chatot pode imitar vozes humanas, mas não é capaz de entender plenamente o que está dizendo. Slowking. No segundo filme de Pokémon, um Slowking é mostrado falando, mas isso pode ser um caso específico. Esses casos, no entanto, são exceções e não representam o comportamento geral dos Pokémons. A história de Meowth é profundamente simbólica. Ela não é apenas sobre um Pokémon que aprendeu a falar, mas também sobre perseverança, rejeição e a busca por identidade. Meowth tentou transcender os limites de sua espécie para conquistar algo que acreditava ser importante, mas acabou descobrindo que mudar quem você é não garante aceitação. Seu relacionamento com Jessie e James da equipe Rocket
também é significativo. Eles o aceitam como ele é, apesar de suas peculiaridades, mostrando que laços verdadeiros vão além das aparências ou habilidades superficiais.